Pesadelos em Foco. Sejam bem-vindos de volta ao Pesadelos em Foco, o seu refúgio diário para as histórias que a razão se recusa a aceitar. Se esta é sua primeira incursão em nossos corredores sombrios, não se acanhe. Inscreva-se, deixe aquele like fantasmagórico para fortalecer nossa egrégora e, claro, comente qual arrepio percorreu sua espinha hoje. Afinal, seus pesadelos alimentam os nossos. Prontos? Porque a escuridão espera. Aconteceu há uns bons 15 anos, talvez mais, quando eu ainda era um universitário idealista, cursando História na Federal de Ouro Preto. A faculdade, sempre buscando trazer algo diferente, promoveu um ciclo de palestras sobre mitos e realidades do oculto no Brasil. O nome que encabeçava o evento era o de um renomado parapsicólogo, um tal Dr. Thales Aranha. Eu, que desde moleque devorava qualquer coisa sobre o sobrenatural, marquei presença na primeira fila. Dr. Aranha era uma figura peculiar, baixinho, cabelos grisalhos penteados para trás numa tentativa de esconder a calvície, ostentava um cavanhaque ralo e olhos incrivelmente penetrantes por trás de óculos redondos. Ele não tinha a grandiloquência dos charlatões. Sua fala era pausada, quase acadêmica, mas carregada de uma convicção que magnetizava. Ele nos apresentou gravações de EVP, fenômenos de voz eletrônica, que arrepiavam, fotos com anomalias luminosas e relatos de investigações em casarões coloniais assombrados de Minas e do interior de São Paulo. Contou de um antigo engenho, onde, segundo ele, os lamentos dos que ali tiveram suas vidas ceifadas ainda ecoavam nas noites de lua cheia. Ao final, abriram para perguntas. Lembro-me de um colega perguntando se ele já tinha visto algum objeto levitar com os próprios olhos. Dr. Aranha sorriu polidamente e descreveu uma situação branda numa fazenda em Vassouras, onde um pequeno bibelô pareceu deslizar sobre uma cômoda. Nada muito espetacular. Eu, tomado por uma coragem juvenil e uma curiosidade mórbida, levantei a mão. Dr. Aranha, comecei, a voz um pouco trêmula. Com toda a sua experiência, qual foi o evento, a situação que verdadeiramente o deixou abalado? Aquilo que o fez questionar os limites do que é seguro investigar? O auditório ficou em silêncio. Vi o semblante do Dr. Aranha mudar sutilmente. Um brilho estranho passou por seus olhos, e seu sorriso profissional vacilou por um instante. Ele pigarreou. Jovem, ele disse com uma voz um pouco mais grave. Há muitos momentos que nos marcam. Alguns são mais ruidosos, outros mais sutis, porém igualmente perturbadores. Ele então nos contou uma história sobre um poltergeist numa escola, abandonada em Congonhas, onde as luzes falharam e ele ouviu passos apressados no corredor vazio. Foi uma boa história, mas senti que não era aquela história. Ele evitou meu olhar pelo resto da sessão. Quando todos saíam, senti-me um idiota. Talvez minha pergunta tivesse sido invasiva. Ao passar pela saída lateral do anfiteatro, vi Dr. Aranha encostado numa mureta, fumando um cigarro de palha, o olhar perdido na noite fria de Ouro Preto. Tomei coragem e me aproximei. Doutor, me desculpe se minha pergunta foi indelicada. Ele me olhou e desta vez não havia nenhum verniz. Seus olhos pareciam carregar o peso de muitas noites insones. Não foi indelicada, rapaz. Apenas abri uma gaveta que prefiro manter fechada. Ele deu uma longa tragada. A história que contei lá dentro não foi a resposta honesta. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som do vento nas árvores antigas. Houve um caso. Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. No início dos anos 90. Eu era mais novo, mais audacioso, talvez mais imprudente. Fui chamado por uma família tradicional, os Rezende, donos de um casarão colonial no Vale do Paraíba, perto de uma cidadezinha chamada Queluz. A propriedade estava na família há gerações, datava do ciclo do café. Ele fez uma pausa, como se revivesse cada detalhe. O problema central, segundo eles, era o filho mais novo, um rapaz de uns 16 anos, chamado Inácio. Ele havia mudado drasticamente. De um garoto alegre, tornou-se soturno,
agressivo. Falava coisas desconexas, tinha acessos de fúria, onde demonstrava uma força incomum. A família, muito religiosa, suspeitava de uma influência espiritual maligna, uma possessão. Cheguei lá com minha equipe, que na época era bem reduzida. O casarão era imponente, mas exalava uma tristeza, uma opressão palpável. Janelas altas, paredes grossas de pau a pique, o cheiro de madeira antiga e umidade. Durante as primeiras semanas, documentamos alguns fenômenos. Objetos pequenos que mudavam de lugar. Portas que rangiam e se fechavam sozinhas. Uma sensação constante de estarmos sendo observados. Inácio alternava momentos de lucidez com outros onde parecia ausente, os olhos vidrados, murmurando em uma voz que não parecia a sua. Fizemos entrevistas, usamos nossos equipamentos, gravadores, medidores de campo eletromagnético, câmeras. Havia picos de energia inexplicáveis, especialmente no quarto do rapaz e num cômodo específico no porão. Um porão vasto, com chão de terra batida e paredes de pedra. O ar ali era gélido, pesado. E havia algo que me intrigou desde o início. 4 grandes ralos de ferro fundido, dispostos em um quadrado quase perfeito no centro desse porão. Não faziam sentido para a arquitetura da época ou para o uso de um porão comum. Dr. Aranha parou e vi sua mão tremer levemente ao levar o cigarro à boca. Numa noite, estávamos eu e meu assistente no porão, tentando captar alguma EVP. Os pais e Inácio estavam no andar de cima. O silêncio era total, exceto pelo gotejar constante de algum cano velho. De repente, um dos ralos começou a emitir um som borbulhante, como se algo espesso subisse por ele. E um odor adocicado e metálico ao mesmo tempo, nauseante, tomou conta do ambiente. Nossas lanternas começaram a piscar. A temperatura caiu drasticamente. Foi então que Inácio surgiu na entrada do porão, ou melhor, o que usava o corpo de Inácio. Seus olhos estavam completamente negros, um sorriso hediondo repuxava seus lábios. Ele desceu as escadas com uma agilidade que não era humana, seus membros se contorcendo de forma antinatural. E ele falava, não com a voz de Inácio, mas com uma cacofonia de vozes masculinas, femininas e infantis, todas sobrepostas, sibilando palavras numa língua que não conseguia identificar, mas que transmitiam um ódio puro, uma dor ancestral. Ele, ou aquilo, apontou para os ralos, e as vozes disseram em português claro, mas ainda com aquele eco infernal. Aqui eles nos desfaziam, aqui o sangue deles ainda clama, a terra bebeu e não esqueceu. Meu assistente entrou em pânico, deixou o equipamento cair e correu. Eu fiquei paralisado não por medo, mas por uma espécie de fascínio aterrorizante. A entidade no corpo de Inácio avançou, e eu senti uma pressão esmagadora no peito, como se mãos invisíveis me agarrassem. Lembro-me de recitar as preces de proteção que conhecia, mas a presença era avassaladora. Foi quando uma das vozes, mais nítida, uma voz de mulher, suplicante, se sobressaiu. Ele sabia, o barão sabia o que fazia conosco, aqui embaixo, para que ninguém ouvisse. Consegui me desvencilhar, não sei como. Subi as escadas correndo, encontrei os pais apavorados. Inácio havia desmaiado no topo da escada do porão. A casa parecia vibrar com uma energia maligna. Eu disse à família que precisávamos tirar o rapaz dali imediatamente, que aquilo ultrapassava qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado. Recomendei um tratamento espiritual intensivo, um acompanhamento médico rigoroso. Eles se mudaram, no dia seguinte abandonando o casarão. Dr. Aranha jogou a bituca do cigarro no chão e a pisou com força. Eu nunca mais voltei lá. Mas a curiosidade me consumiu. Passei anos pesquisando a história daquela propriedade, da família Rezende, original os Barões. Descobri em arquivos antigos, em jornais da época, relatos velados sobre o desaparecimento de escravizados e trabalhadores da fazenda. Rumores sobre práticas obscuras do primeiro Barão Rezende, um homem conhecido por sua crueldade e por um interesse doentio em anatomia e experimentos. Os ralos no porão, comecei a entender. Não eram para a água. Eram para escoar os vestígios de atos inomináveis, de vidas brutalmente interrompidas.
O que vi naquela noite, rapaz? Ele me olhou fixamente, e seus olhos pareciam abismos. Não era apenas um espírito. Era um eco concentrado de sofrimento extremo, uma mancha psíquica tão profunda que se fundiu à própria estrutura da casa. Era a dor e a indignação de incontáveis almas que tiveram suas existências roubadas naquele porão. O ele que a entidade mencionava não era apenas o barão. Era a personificação da maldade humana que permitiu aquilo. E o mais terrível foi perceber que aquela energia não queria apenas assombrar. Ela queria continuar o ciclo. Inácio era apenas o receptáculo mais recente. Ele suspirou um som cansado. Essa foi a noite em que entendi que há lugares onde a escuridão se aninha de tal forma que se torna parte do solo, das paredes. E há males que não podem ser exorcizados, apenas contidos ou preferencialmente deixados em paz. Ele se despediu com um aceno e sumiu na escuridão. Nunca mais o vi. Aquela história ficou comigo, um incômodo no fundo da mente. Até semana passada, mudei-me para um apartamento antigo no centro de São João del Rei, um prédio histórico charmoso. Minha noiva insistiu que usássemos o porão, que é bem espaçoso, para guardar as caixas da mudança, apesar do cheiro de mofo e da umidade que ela tanto reclamou. Ontem à noite, desci para pegar algumas ferramentas. A única lâmpada é fraca, mal ilumina os cantos. Enquanto procurava, tropecei em algo. Olhei para baixo. No centro do piso de cimento irregular, parcialmente coberto por um entulho esquecido, havia um grande, de ferro fundido, com fendas largas e escuras, um ralo, e por um instante juro que senti um arrepio gélido subir pela espinha, acompanhado de um odor levemente adocicado e metálico, e um sussurro, tão baixo que poderia ser o vento, ou minha imaginação, ou algo mais. Um sussurro que parecia perguntar com uma curiosidade faminta: "O que você sabe?"